Hi everyone and welcome. Gerald Celente. Oi a todos e bem-vindos. Gerald Celente se junta a nós hoje, autor e previsor de tendências socioeconômicas. Ele é muito renomado por exemplo, prever a crise financeira global de 2008. Ele também é o fundador do Trends Journal. Para se inscrever, acesse trendsjournal.com/subscribe. E se você usar o código GLEN com duas letras N em maiúsculas, receberá um desconto de 10%. Vou adicionar todas essas informações na descrição para que você possa obter os detalhes. Então sim, senhor Celente, é um grande privilégio. Bem-vindo ao programa. Yeah, Mr. Celente, it's a great privilege. Welcome to the program. No, thank you for having me, and I appreciate it very much. Obrigado por me receber, agradeço muito. E a propósito, o Trends Journal em dólares americanos custa apenas $2. Vai custar $2,50 por semana. É uma revista, e se você olhar os comentários, não há nada igual. Estamos dizendo às pessoas o que está acontecendo no mundo, o que isso significa e o que vem a seguir. Somos ateus políticos. Não tomamos partido em nada. Olhamos para o mundo como ele é, não como queremos que ele seja. Então, cobrimos tudo, desde geopolítica até economia, IA, tecnocracia e ciência de alta tecnologia. Estamos dando às pessoas tudo o que podemos. É uma revista semanal e vem em diferentes idiomas. Você pode lê-la online, imprimir o PDF ou ouvi-la. Estou nisso há 45 anos e nunca vi tempos tão voláteis na minha vida como os que estamos passando agora. Eu ia dizer que agora chegamos a um ponto de dívida insustentável. Acho que o dólar está sob pressão. Temos uma guerra econômica entre os americanos e os chineses. Agora temos as tarifas, que estão criando uma imprevisibilidade adicional. Há instabilidade política, somando-se a tudo isso. Então acho que qualquer boa previsão e projeção está em alta demanda no momento. Acho que há uma grande abertura. Como chegamos a essa situação? E você vê os Estados Unidos sendo capazes de reverter as coisas. Não. É um declínio da América. Parte meu coração ver o que aconteceu com este país. Você olha para as pessoas, a maneira como se vestem. A taxa de obesidade neste país é de 42%. Costumava ser um país de dignidade e estilo. Tudo se foi. E novamente dizem na Bíblia King James que os mansos herdarão a terra. Eles escreveram errado. Os nerds herdaram a terra, um bando de garotos palhaços. Você olha para esses filhos barrigudos, esses pequenos, os Gates, os Pichais, os Zuckerbergs, pequenos jogadores, pequenos idiotas, se vestem mal, parecem um lixo e jogam fora. Era uma vez a América tinha algo chamado música e jazz. Era a maior exportação da América. E agora é tudo porcaria sintetizada. And now it's all synthesized crap. Oh, AI. Oh, isn't artificial intelligence? Oh, yeah. A inteligência artificial não é muito melhor do que o espírito humano e a inteligência humana. Tudo se foi. Os geeks tomaram conta do mundo. Eles destruíram a cultura deste país. Veja quando isso aconteceu. Todos se vestiam com jeans e camisetas ruins, e ainda fazem isso. Olhe para o pequeno garoto arrogante do papai Musk. Ah, sim, o cara veio de dinheiro, como Trump. Veja como eles se vestem. Olhe para essas pessoas com sua atitude arrogante. Não, este país decaiu. E você falou sobre imprevisibilidade. Todo ano lançamos nossas principais tendências para o novo ano. Novamente estou nisso há 45 anos. Novamente você sabe alguns dos meus livros Trend Tracking, muito melhor do que Mega Trends, Time Magazine. Trend Tracking, far better than Mega Trends, Time Magazine. Trends 2000, international bestseller. Tendências 2000, best-seller internacional. Nunca antes criamos uma tendência principal chamada Carta Selvagem. Ninguém sabe como isso vai se desenrolar. Precisa de mais provas? Quando entramos no ar, Donald Trump anunciou: "Ei, estou segurando essas tarifas por 90 dias. Você viu os mercados de ações? O Nasdaq subiu quase 10%. O Dow subiu mais de 7%. O S&P 500 subiu mais de 8%. Mas eu mudo de ideia assim. Vou despejar qualquer besteira que eu quiser. Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Almocei com o irmão dele, Robert, em 2017. Ele tinha um restaurante aqui em Wassaic, que fica do outro lado do rio. Estou em Kingston, Nova York, que foi a capital do estado de Nova York, o terceiro assentamento holandês, antes de os britânicos queimarem e transformarem em Albany.
before the British burnt it down, then they turned it to Albany. Anyway, this is in 2017. De qualquer forma, isso foi em 2017. O irmão me disse que quando o pai deles morreu, eles deixaram para ele mais de $500 milhões em imóveis. Ele não tem sido nada mais do que um filhinho de papai arrogante com uma atitude ruim durante toda a sua vida. Havia um cara, George Carlin, um grande comediante. Ele disse: é um grande clube e você não está nele. Entendeu? E é só isso. Esse cara poderia mudar de ideia sobre: ei, vote em mim. Vou acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Que tal você tá cheio de besteira? Ei, eu sou o presidente. Posso falar o que eu quiser. Certo. Imprevisibilidade. Ninguém sabe para onde está indo. Ninguém. Mas olhe para os preços do ouro. Mesmo com o mercado disparando, os preços do ouro subiram hoje mais de $80 a onça. Gold prices went up today over $80 an ounce. Eu percebi que quando as pessoas estudam a ascensão e queda das civilizações, elas frequentemente se concentram na energia delas. Você mencionou o declínio no estilo e nos modos. Há algo interessante porque você vê que o otimismo está realmente, eu acho, sendo sugado da sociedade no momento. Mas em contraste, se você olhar para a China, muitas vezes medimos a tecnologia com os projetos de infraestrutura, as instituições financeiras, tudo isso emergindo. Mas o que geralmente não pode ser medido é o otimismo por trás disso. Com a ideia de que há um grande futuro esperando e a cidade está se tornando mais limpa, os modos estão melhorando. Quero dizer, há algo nisso, no entanto. Mas como você vê a China, eu acho, se ajustando ao declínio relativo, pelo menos da América? Novamente, dissemos que o século XX foi o século americano e o século XXI seria o século chinês, porque o negócio da América é a guerra e o negócio da China é o comércio, a iniciativa do cinturão e rota. Você mencionou a infraestrutura, trens de alta velocidade. Pegue as aeronaves na América. Os trens são uma piada. É uma sociedade de terceiro mundo. Pegue o metrô em Nova York. É uma noite em Calcutá. As estradas estão deterioradas, buracos por toda parte, as pontes. Toda a infraestrutura está desmoronando. Você vai para a cidade de Nova York, sem teto por toda parte. Você vai para São Francisco, tudo caiu muito. Então agora, voltando para a China, a economia da China estava em expansão. China's economy was booming when you look at their GDP from 1970 to Quando você olha para o PIB deles de 1970 a 2000, era como uma linha assim. Bill Clinton os trouxe para a Organização Mundial do Comércio. Disparou. Como em todos os booms, eles construíram demais. E eles têm uma crise imobiliária. 30% do PIB deles está relacionado ao setor imobiliário. Estou mencionando isso porque eles foram à guerra. Eles pioraram uma situação ruim quando lançaram a guerra da Covid no Ano Novo Lunar Chinês, o Ano do Rato em 2020, e 3 anos de política de Covid zero. Eles destruíram sua economia. O setor imobiliário estava muito super construído. Então agora vamos voltar. Como eles vão sair disso? Vamos voltar para o final de janeiro deste ano. De repente você ouviu falar sobre DeepSeek. Nunca tínhamos ouvido falar disso antes. all of a sudden you heard about DeepSeek. We never heard about that one before. Hey, we can make this AI a lot cheaper. It cost you 100 Ei, million. podemos tornar essa IA muito mais barata. Custou 100 milhões para você. Custou apenas 6 milhões para nós. Não precisamos desses chips grandes. Ah, e você está construindo todas essas grandes fábricas e tudo mais para fazer chips grandes. Você não precisa disso. Novamente, acompanhando tendências, você faz conexões entre diferentes campos. Eu mencionei onde a China estava antes de entrar na Organização Mundial do Comércio. Em 2001, eles se tornaram oficialmente membros 2 semanas após o 11 de setembro. 10% dos jovens chineses de 18 anos iam para a faculdade em 2000. Agora, quase 70% dos jovens de 18 anos estão indo para a faculdade. Volta para a IA. IA ame-a, odeia, queira. É o futuro. É o futuro. E prevemos que a China será a líder em IA. Eles já são. Is going to be the leader in AI. They already are. Again, you got 1.4 billion people. Novamente, você tem 1,4 bilhão de pessoas.
Jovens, totalmente viciados. É um mundo de alta tecnologia e eles estão indo para a faculdade. América, toda vibração se foi. Você não tem esse desejo de se elevar. Então a China vai liderar o mundo em IA. Eles vão liderar em alta tecnologia. Muito importante com essas sanções. Vamos voltar novamente. Como um previsor de tendências, fazemos conexões entre diferentes campos. Vamos voltar para fevereiro de 2022. A guerra na Ucrânia começou. O palhaço idiota que era presidente naquela época, e fora de si, outro palhaço. Todos são palhaços, é um show de horrores. Joe Biden. Vamos colocar tarifas na Rússia e Putin vai pagar o preço. Lembra disso? Eles colocaram tarifas sobre isso. A Rússia não pagou o preço. Todas aquelas empresas que saíram da Rússia, os russos assumiram. Dissemos que a Rússia tem os recursos humanos e naturais de que precisam para serem autossuficientes. Volta para a China. Eles têm 1,4 bilhão de pessoas. 1,4 bilhão de pessoas. A América tem o quê? 347 milhões? Eles não vão ser feitos em... Eles não querem mais comprar Gucci, eles não querem Prada, eles querem feito na China. Eles vão se tornar mais autossuficientes e autossustentáveis. Vamos comprar nossos produtos, não vamos comprar os seus. E a propósito, quando falo sobre políticos e como me sinto, esta é uma camiseta que temos. Você pode ler isso? Assim, E aqui está o verso. Políticos não são nada mais do que pedaços de escória com atitudes ruins. Eu fui assistente do secretário do Senado do Estado de Nova York aos 26 anos. Já mencionei antes no ar que tomei coquetéis com o príncipe da Noruega. Estive com presidentes, primeiros ministros e príncipes. É um show de horrores, e os horrores estão comandando o show. Esta economia global vai cair feio. E nossa maior preocupação é a intensificação do genocídio israelense que está acontecendo. Porque agora os Estados Unidos e Israel estão falando sobre atacar o Irã. Se eles atacarem o Irã, será o início oficial da Terceira Guerra Mundial, que já começou com a guerra na Ucrânia. Só não é oficial ainda. E será o começo do fim da vida na Terra. E eu não digo isso apenas em palavras vazias. O Irã tem 91 milhões de pessoas. Eles são muito avançados cientificamente, tecnologicamente e militarmente. Israel tem 7 milhões de judeus. Israel diz que se perderem, você pode procurar, eles têm a opção Samson, SAMS-ON. Eles vão nuclear. Eles têm entre 200 a 400 armas nucleares. Esses são maníacos no comando. Eles estão bombardeando a Síria intensamente. Eles estão bombardeando o Líbano intensamente. E mais genocídio em Gaza, dia após dia. Eles só mataram 22 palestinos hoje, mas isso não conta. Então estou apenas dizendo que é assim que você tem que olhar para as tendências que estão acontecendo. E novamente, Biden, Trump, Greenberg, Iceberg não faz diferença. São todos palhaços. Mas de qualquer forma, Trump anunciou hoje uma pausa de 90 dias nas tarifas, mas não contra a China. Ele está mantendo essas em andamento. Elas estão em 124% agora ou algo assim. Nos Estados Unidos, tivemos um déficit comercial de 300 bilhões de dólares com eles no ano passado. Ou um déficit comercial de 300 bilhões, e 2/3 disso foi algo assim com a China. Então não, isso vai ser sério, e não sabemos como isso vai se desenrolar. É por isso que o ouro é tão precioso agora. É o melhor ativo de refúgio seguro. Então você viu o que aconteceu. O Bitcoin subiu 7% quando Trump anunciou isso. E vamos deixar isso claro. Você não acha que Trump contou ao seu genro e a todos os seus amigos e a todos o que ele ia fazer antes de fazê-lo e eles jogaram no mercado? Entendeu? É um grande clube e você não está nele. It's one big club and you ain't in it. I guess, yeah, war is obviously a very... Acho que a guerra é obviamente um indicador muito importante. No entanto, se você olhar para as tendências, mas quando você olha para a direção dos Estados Unidos, quais outras variáveis-chave você observa? Porque no momento, vemos
Não tenho certeza de como eles vão gerenciar a próxima. Bem, acho que crise econômica que está por vir agora, porque com uma dívida tão grande, não há muitos instrumentos restantes para ter controle. Se eles baixarem mais as taxas de juros, haverá um problema com o dólar. Se aumentarem, será difícil pagar a dívida. Mas você também olha para a educação de engenheiros ou estudantes na área de STEM. Você olha para o mercado imobiliário, especialmente o mercado de imóveis comerciais. Quais são as coisas principais que acho te mantêm acordado à noite, além da guerra? Vamos ter um colapso das empresas.com. Elas foram supervalorizadas, houve um excesso de investimento no setor.com. Novamente, as tendências nascem, crescem, amadurecem, chegam à velhice e morrem. A tendência da IA nasceu em 2022. Você não investe todo o seu dinheiro no primeiro automóvel que foi inventado em 1886. E foi isso que eles fizeram. Investiram pesadamente nas primeiras empresas de IA e nos IPOs. E agora a China vai assumir isso. Então vamos ver um colapso das empresas.com chegando. No setor imobiliário, e a propósito, este era o seu Trends Journal quando era trimestral em 1999. Artigo, ponto com isso, o outono de 1999. O outono. Dissemos que o crash das .com viria no segundo trimestre de 2000. E veio. Estamos vendo a mesma coisa agora. Eles superinvestiram quando toda a revolução da internet começou em empresas que não faziam sentido e esqueceram da concorrência estrangeira. O Nasdaq caiu 80%. As pessoas esqueceram disso porque o 11 de setembro aconteceu. Como eu costumo dizer, quando tudo mais falha, eles te levam para a guerra. Agora, voltando ao mercado imobiliário, volte para a guerra da Covid. Você não pode ir trabalhar. Não pode ir trabalhar. Volte para sua casa. O que aconteceu? As pessoas começaram a trabalhar de casa e estão dizendo para si mesmas, estou acordando às 5 da manhã para viajar 1h30 em cada sentido. Não vou fazer isso mais. Estou louco. Eu estava fora de mim para fazer isso. Depois de ficar em casa por bem mais de 2 anos. E eu sou um cara, digamos que eu tenha 10 andares de um prédio de escritórios. Eu não vejo essas pessoas em lugar nenhum. Eles estão sentados em cubículos. Eu não preciso de todo esse espaço. Os contratos de aluguel estão vencendo agora, após 5 anos. Os contratos de aluguel de imóveis. Você vai ver um colapso no setor de imóveis comerciais que ninguém fala. Sua taxa de vacância de escritórios, ou seja, ninguém sabe, está vaga. É cerca de 20% nas 10 maiores cidades dos Estados Unidos. Eu falei sobre aqueles geeks arrogantes e desprezíveis. Ei, que tal São Francisco? Você tem uma taxa de vacância de mais de 30%. Eles não vão voltar. Volte aos fatos. Eles mal estão relatando isso. No ano passado, em Midtown Manhattan, na 50th Street, a Sports Illustrated costumava alugar espaço de escritório, lugar de destaque. Em 2006, esse espaço de escritório foi vendido por mais de 300 milhões de dólares. Pesquise no Google. Foi a leilão no ano passado. Foi vendido por 8,5 milhões de dólares. Eles são não conversíveis, esses espaços de escritório que construíram nos últimos 50 anos. Não, está no meio do quarteirão. Sem janelas aqui, sem janelas ali, sem janelas nos fundos. É inútil. O grande espaço vazio é de aço e vidro. Essa é a nossa preocupação. Vai derrubar os bancos e você já está vendo as ações dos bancos indo pelo ralo. E isso antes de isso acontecer. Achamos novamente, não damos conselhos financeiros. Somos previsores de tendências e vemos o ouro como o ativo de refúgio número 1. E você pode ver o que é o Bitcoin. É um jogo de apostas e continua subindo porque a administração Trump recebeu mais de 100 milhões de dólares do clube de criptomoedas para manter o jogo em andamento. Então estamos otimistas com isso também como uma aposta. Mas ainda vemos o ouro como o ativo de refúgio número 1. We still see gold as the number one safe haven asset. Eu estava esperando uma crise bancária há quase um ano. Fiquei um pouco surpreso que ainda não tivesse acontecido. Mas se uma crise bancária chegar agora,
Acho que o que você espera que aconteça com o dólar? Você acha que o dólar pode absorver parte disso? Porque, novamente, com taxas de juros sérias, quase desde a crise financeira global, não há tantas, quero dizer, as ferramentas keynesianas no arsenal para tentar consertar qualquer uma dessas coisas. Ou acho que para trazer de volta o boom após essa recessão. Mas também, naquela época, os chineses e os russos realmente não tinham muitas alternativas. Mas após a crise financeira global, pareceu ter convencido especialmente os chineses, mas também os russos, de que os Estados Unidos não restaurariam sua disciplina fiscal. Então eles começaram a explorar alternativas, a se preparar para a próxima crise. E aqui estamos nós. Então, você vê o dólar mais exposto desta vez do que antes? Ou isso não é o seu foco principal? Não, definitivamente vai ficar mais exposto. Quando você olha para a dívida real, quando tem a previdência social e todos os outros pagamentos a serem feitos, é cerca de 220 trilhões de dólares, não 36 trilhões. Não há como no mundo eles conseguirem pagar isso. É o começo da morte do dólar. O mundo já teve o suficiente da hegemonia geopolítica e econômica dos Estados Unidos. Eu disse que o negócio da América tem sido a guerra. E agora estão falando de mais $1 trilhão para o orçamento de defesa. E olha o que está acontecendo. A estupidez na Europa. Olhe para a Alemanha. O que vocês estão fazendo? $1 trilhão em dívida para fortalecer o exército? E estamos colocando dinheiro em melhorias de infraestrutura também. É? Vocês estão em recessão. Este vai ser o seu terceiro ano de recessão que vocês estão entrando. E você tirou $1 trilhão? Olhe para a França. Olhe para o Reino Unido. Olhe para a Suécia, um após o outro, todos aumentando seus orçamentos militares em um momento em que as economias estão caindo. Quero dizer, você não pode inventar essas coisas. Você tem um bando de malucos dirigindo o mundo. Então, voltando ao dólar, aqui está o negócio. Eles simplesmente inflaram os mercados de forma astronômica, como nunca vi na minha vida, com Trump recuando nas tarifas. Se os mercados se mantiverem altos, o dólar permanecerá forte. É simples assim. Se os mercados caírem, o dólar cai, como estava caindo. Os fatos estão aí. Quando Trump foi eleito em novembro, o dólar subiu muito. E então ele colocou as tarifas. O dólar caiu muito à medida que os mercados caíram muito. Os mercados se mantêm altos. O dólar se mantém alto. Os mercados caem, o dólar cai. E há os BRICS. E vai chegar um momento em que os BRICS superarão a América. A América está no começo do fim. Nos tornamos o país contra o qual nossos pais fundadores lutaram, a Grã-Bretanha. O sol nunca se põe no Império Britânico. Massacramos pessoas em todo o mundo. Começamos a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu depois disso? A Libra morreu e o dólar se tornou seu valor por causa de todas as guerras que eles lutaram. A América fez a mesma coisa. Então, ao começo do fim da morte do dólar. Agora aqui está outra história. Novamente o Coringa. Vamos voltar para 2018, dezembro. O Dow teve seu pior dezembro desde a Grande Depressão. Trump era presidente. Ele pressionou Jerome Powell, o chefe do Fed, a baixar as taxas de juros. He pushed Jerome Powell, the Fed head, to lower interest rates. In January 2019, em janeiro de 2019, Powell reduziu as taxas de juros enquanto o mercado de ações disparava. Mas o que aconteceu? Quanto mais baixas as taxas de juros, mais o dólar cai. Quanto mais o dólar cai, mais os preços do ouro sobem. Então eles podem inventar algo. Estamos lançando uma moeda digital do Banco Central. Estamos nos livrando desse dinheiro sujo. Estamos indo para o lixo digital. E essa moeda digital que temos vale XXX. Então, acabamos de nos livrar da nossa dívida. Eles inventam qualquer coisa. E se você não acredita em mim, eles inventam qualquer coisa. Era uma vez outro canalha que nos levou à Segunda Guerra Mundial, que ele apodreça no inferno, Franklin Roosevelt. Entreguem todo o seu ouro. Todos vocês, americanos na terra da liberdade, entreguem seu ouro.
Eles fizeram as pessoas entregarem seu ouro em 1933 a cerca de 20,67 a onça. Quando roubaram todo o ouro em 1934, People turn in their gold in 1933 at about $20.67 an ounce. When they stole all the gold in 1934, they had the Gold Reserve Act. eles tinham o Gold Reserve Act e aumentaram o preço do ouro em 70% depois de roubá-lo, elevando-o para $35 a onça. Então Trump pode fazer a mesma coisa. Vamos entrar em Fort Knox. É o que eles têm dito. Eles sabem o que há em Fort Knox e vão inventar algo como: temos todo esse ouro e agora temos mais ouro do que qualquer outro no mundo e vamos aumentar o preço e isso vai cuidar da nossa dívida. Eles vão inventar qualquer coisa que quiserem. They'll make up any crap they want. Sim, vejo que você compartilha do meu pessimismo em relação ao keynesianismo militar da Europa. A ideia de que se apenas construirmos armas em preparação para lutar contra a Rússia, isso, de alguma forma, será uma receita para a revitalização econômica da Europa. É uma ideia louca. Deixa Grace Torber Ford. Sim. Porque a mídia está relatando que isso vai aumentar o PIB dos países, especialmente da Alemanha. Não, não vai. Quando produtos são feitos e os consumidores os compram, isso aumenta o PIB. Quando produtos como bombas, aviões e navios são feitos, ninguém os está comprando. Isso é apenas dinheiro perdido. Mas eles estão vendendo a mentira na frente dos olhos de todo mundo, de que isso vai aumentar os PIBs. E para deixar isso 100% claro, quão estúpido você pode ser para fazer isso? Porque se você entrar em guerra contra a Rússia, é o começo do fim da vida na Terra. Será a aniquilação nuclear. Entendeu? Muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito interessante conversar com você. E sim, gostaria que você tivesse notícias mais otimistas. Mas acho que é melhor, como você começou dizendo, permanecer na realidade em vez de ver o mundo como gostaríamos que fosse. Então, mais uma vez, obrigado. Bem, obrigado. E novamente, cabe ao povo fazer algo. Eu lancei o movimento Occupy Peace há mais de uma década. Então eu faço comícios pela paz, mas você não pode fazer isso sem muito dinheiro por trás. E os bilionários não dão a mínima para a paz ou renascimento. Eles só se importam consigo mesmos. Acho que é por isso que tiveram um momento de cortem suas cabeças em algum momento. E estamos voltando a esse tipo de coisa também. O que é isso? Os bilionários valem quanto? 17 trilhões de dólares ou algo assim. Sabe, é revoltante o que está acontecendo. E novamente, todos façam o que puderem para fazer algo positivo. Estamos dando tudo o que podemos com o Trends Journal para dar a vocês a história antes que ela aconteça. Então, novamente, para os espectadores, vá na descrição e procure a assinatura do Trends Journal. E não se esqueça do código de desconto. Obrigado novamente. Obrigado.